Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Galera, eu quero trazer para vocês, eu quero apresentar para vocês o curso de Direito Administrativo do professor Jean Valnei. Pessoal, como é que vai funcionar esse curso? Veja, esse curso, ele é um curso de Direito Administrativo, não é básico. Eu vou logo avisando, ele não é um curso básico. Ele vai ser um curso que vai trazer para vocês condições de estudar para carreiras policiais, e também carreiras jurídicas, tanto técnico quanto analista. Esse curso ele vai dar uma base para você, caso você queira fazer um concurso para delegado, tal. Você vai ter uma base muito boa com esse curso. Só que não vai ser tudo que você vai precisar saber. Mas aquela parte inicial, que normalmente é o que as bancas cobram quando se trata de direito administrativo, eu vou abordar para você. Então, como é que vai funcionar esse curso? Eu vou trazer conceitos básicos, mas eu sempre vou dar alerta da seguinte forma. Olha, pessoal, isso aqui pode ser cobrado para um concurso de carreiras policiais, mas já não é cobrado para uma carreira jurídica. Então, a mesma coisa eu vou fazer ao contrário. Olha, isso aqui para carreiras jurídicas cai mais, mas não cai tanto para carreiras policiais. Ou seja, eu vou conduzir vocês. Eu sempre vou trazer informações que vai dar para você saber mais ou menos até que ponto eu vou precisar estudar, até o que eu preciso saber para a minha prova. Então, vai ser um curso que ele vai partir do básico, aí vai vir para o médio e vou trazer algumas informações um pouquinho mais avançadas, certo? Então, mas eu sempre vou deixar vocês bem claro, ó, sempre vou falar assim, ó, no concurso para policial ensino médio, isso aqui despenca. Já para o curso de analista judiciário já não vai cair. Então, eu sempre vou tentar conduzir vocês. Então vai ser um curso que é como, vamos dizer assim, começando do zero, mas vai ser até 100. Então a gente vai fazer assim, ó, um curso de 0 a 100. Beleza? Então a gente vai sempre trabalhar de 0 a 100. Tranquilo? Da mesma forma no curso eu vou fazer, toda vez que eu trouxer um conceito, eu vou trazer uma ou duas questões de como as bancas, principalmente a banca CESP, que termina sendo uma que ela serve de referência para as demais. Então eu sempre vou trazer uma ou duas questões para mostrar para vocês como é que as bancas cobram esses conceitos. Beleza? Então, sejam bem-vindos, eu espero que vocês gostem. E qual é a vantagem desse curso? Veja, ele é um curso online, porém vocês vão ter acesso comigo. Vocês vão ter acesso ao meu WhatsApp pessoal. Vocês vão ter acesso ao meu WhatsApp pessoal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer erro, qualquer sugestão, qualquer crítica, você entra em contato com o meu WhatsApp pessoal. Você não vai entrar em contato com suporte, não vai entrar em contato com ninguém. Você vai entrar em contato diretamente comigo. Eu darei o seu suporte. Eu não tenho uma equipe, só sou eu e Deus. Beleza? Então vocês vão entrar direto comigo, vão tirar dúvida direto comigo, vão conversar direto comigo, eu vou responder por áudio, vou trazer questões. Professor, essa questão aqui eu estou com dúvida nela, você está respondendo a questão de uma prova qualquer. Entre em contato comigo, porque o suporte será diretamente comigo. Beleza, galera? Então, qualquer dúvida, só é chamar no meu WhatsApp. Vai aparecer na tela de vocês aí agora. Valeu! Olha aí. Então, qualquer dúvida, pessoal, nesse curso, veja, aqui eu tenho o meu Instagram, certo? Eu tenho aqui o meu Instagram, quem quiser me seguir lá no Instagram, e aqui eu tenho o meu WhatsApp pessoal. Aqui é o meu WhatsApp pessoal, esse é o meu, certo? Não é de equipe, não é nada, esse é o meu. Você vai entrar em contato diretamente comigo. Então vamos lá. Vamos começar aqui a trabalhar. O nosso primeiro assunto é o regime jurídico administrativo. Só que eu quero começar a falar com vocês com relação a uma parte mais introdutória do direito administrativo. Antes de entrar exatamente no regime jurídico administrativo, eu preciso trabalhar com vocês um pouco do direito administrativo. O que é o direito administrativo? Vamos lá. Primeiro, para a gente entender o direito administrativo, eu tenho que entender que ele faz parte de um Estado. O direito administrativo ele traz a ideia de administrar o Estado. Então eu preciso saber o que é o Estado, o que forma o Estado. Então é por isso que eu tenho os elementos de formação do Estado. Os elementos de formação do Estado é o povo, que é o quê? Nada mais é do que o elemento, humano, é o elemento humano, certo? É o povo, é as pessoas que compõem a população daquele estado. Cuidado. Cuidado que povo é diferente de população, viu? Veja, povo, quando eu falo em povo, eu quero dizer que são pessoas ligadas pela mesma religião,
pela mesma etnia. Ou seja, aqui são os nacionais daquele estado. Pela língua, são os nacionais daquele estado. Já a população engloba o povo, que são os nacionais, mas também o quê? Mais os estrangeiros. Estrangeiros, certo? Os estrangeiros. Beleza? E o território, professor? Território é o aspecto físico, é o elemento físico. Ou seja, não tem como eu ter um estado sem território. Não tem como eu ter estado sem território. Ô, professor, e o que é o governo? O governo, pessoal, é a entidade, é o elemento que governa aquele país. Por isso que ele é chamado de governo soberano. Governo soberano. Então, eu tenho três elementos que compõem o Estado. Eu tenho o povo, certo? Que é o elemento humano, são as pessoas que compõem aquele Estado, independente de onde se encontre, viu? Quando eu falo povo, esse povo ele pode estar espalhado. Por exemplo, o povo brasileiro, né? Povo brasileiro. Então, independente de onde ele se encontre, são os nacionais do Brasil, né? Mas quando eles fazem parte de outro elemento, que é o território, eu tenho ali já o povo e o território. Mas para esse povo formar um Estado, ele precisa do povo, território e um governo. É por isso que tem essa ideia que o povo comanda o Estado. O povo direciona o Estado. O povo constrói o Estado. Por isso que na maioria dos estados eles são estados democráticos, porque é parte da premissa que é a vontade do povo. Ok? Olha aí. O direito administrativo, eu tenho que ter ideia de uma coisa. Eu tenho dois ramos do direito. Veja, eu tenho o ramo do direito público. Por que, professor, ramo do direito público? Porque aqui, quando eu tenho um ramo do direito público, é o que trata da relação do Estado. Pessoal, sempre quando eu colocar a bandeira do Brasil, significa dizer que é o Estado, certo? Então, o direito público é uma relação que o Estado tem com as pessoas. E no direito público, a relação do Estado com as pessoas é uma relação vertical. Ou seja, é uma relação de supremacia. Como assim, professor? Veja, numa disputa, numa pendenga que eu preciso resolver com o Estado, quando eu digo Estado, engloba União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Então, se eu tiver algum problema para resolver com eles, a minha balança vai ficar assim. Veja, o Estado vai ter superioridade com relação a mim. O Estado vai ter superioridade com relação a mim. Então é por conta disso que é um ramo do direito público. Eu vou utilizar regras do direito público. O que são regras do direito público? São regras onde o Estado ele vai ter superioridade sobre a pessoa. Por quê? Porque o Estado ele está em nome de uma coletividade. Então, em detrimento da coletividade e a sua vontade individual, o Estado vai prezar pela vontade coletiva. Por isso que existe um princípio que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, que é chamado de princípio da supremacia do poder público sobre o particular. Então, eu vou ter uma supremacia do poder público sobre o particular. Perfeito? Mas também eu tenho o ramo do direito privado. O ramo do direito privado é onde eu tenho uma relação de igualdade entre as pessoas. Eu tenho uma relação de igualdade, então é uma relação horizontal. Uma relação de igualdade, isonomia. Certo? Relação de igualdade, relação de isonomia. Então, ô professor, quais são os direitos que são de direito público? Direito penal, direito processo penal, direito constitucional, o próprio direito administrativo, ele é um ramo do direito público. O professor, e direito civil é o quê? O direito civil é um ramo do direito privado, porque ele trata das relações entre pessoas. O direito civil, ele é do ramo do direito privado. O direito empresarial, porque trata entre pessoas, independente se essas pessoas são pessoas jurídicas ou físicas, eu vou ter uma relação aí de igualdade, beleza? Veja, qual o conceito, professor, do direito administrativo? Então, partindo da premissa que o direito administrativo ele é o ramo do direito público, eu parto da premissa que o conceito do direito administrativo começa por aí. Acompanhe na tela. Olha aí, ó.
o direito administrativo é um ramo do direito público, que tem por objeto o quê? O que faz parte do direito administrativo? Os órgãos públicos, os agentes públicos e as pessoas jurídicas administrativas, que aqui é onde vai entrar a autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, vai entrar aí as fundações públicas, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal. São as pessoas jurídicas administrativas. Que o quê, professor? Que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa, daqui a pouco eu explico o que seria isso aqui, calma, que exerce e os bens que, por isso que são bens, que bens são esses, professor? Bens públicos, que se utiliza para a consecução dos fins de natureza pública. Beleza? Olha lá. Qual o conceito? Veja, eu tenho outro conceito de direito administrativo que a banca ela gosta muito de pegar isso. A banca gosta, principalmente a banca CESP. Eu tenho um conceito chamado de conceito objetivo e conceito subjetivo. Veja, conceito objetivo, você vai, é assim, é o que. O que faz o direito administrativo? Então, quando eu falo conceito objetivo, é o que faz o direito administrativo. Já o conceito subjetivo, lembra de subjetivo, pessoal, lembra de pessoa. É o que é relacionado à pessoa. Então, é o quê? É quem faz o direito administrativo. Quem? Sacou? Então, quando eu falar em conceito objetivo, é o quê? O que faz o direito administrativo? E veja, e quando eu falar de conceito subjetivo, é quem faz o direito subjetivo. Então, olha só que coisa legal. Só para você exemplificar, é só para gente começar. Antes de dar o conceito, eu vou trazer já o exemplo. Olha só, eu vou partir do exemplo para depois trazer o conceito para vocês. Vamos lá. Vamos imaginar que na sua rua tem um buraco. Abriu um buraco, choveu, abriu uma cratera lá. Quem tem que tapar esse buraco é quem? É a prefeitura do município, né? Então seria a prefeitura. Mais especificamente um órgão dessa prefeitura, que é a Secretaria de Obras. Beleza? Veja. O ato de tapar o buraco é o conceito objetivo de direito administrativo. É o que foi feito? Tapar o buraco. É um serviço. Aí veja. E o conceito subjetivo, professor, seria o quê? Seria a Secretaria de Obras, ou seja, a pessoa que fez isso, né? Seria a prefeitura, seria a Secretaria de Obras. Inclusive, o próprio agente que tapou o buraco. Aquele servidor que tapou o buraco. Aí o tiozinho que foi lá e tapou o buraco. Então, eu tenho essa distinção. Então, acompanha aí. Olha aí. Conceito objetivo. Em sentido objetivo, muito cuidado aqui, pessoal, que é objetivo, material e funcional. Objetivo você vai guardar dessa forma. MOF. MOF. Por que MOF? Material, objetivo, funcional. Por quê? Porque a banca CESP, ela se utiliza muito desse conceito. Ou ela vai chamar o conceito material de direito administrativo, conceito funcional de direito administrativo, certo? Então perceba que aí, ó, eu tenho o quê? É atividade estatal, tá vendo, ó? Então, o conceito objetivo foi o que foi feito, atividade estatal, consistente em defender concretamente o interesse público, ou seja, tapar aquele buraco. Já o conceito subjetivo, pessoal, eu tenho aqui, ó, é o conceito subjetivo, orgânico ou formal. É muito comum a banca tentar misturar isso aqui, ó, formal com funcional, porque começa com a letra F. Aí você grava da seguinte forma, SOF. Certo? Então, enquanto um é MOF, o outro é SOF. Perceba que, olha, eu tenho aqui o objetivo orgânico. Tem que estar muito cuidado com isso. Isso a banca CESP brinca com o cara. A banca CESP brinca com o cara. Então, olha só. O que é no conceito subjetivo? A administração pública em sentido subjetivo, orgânico ou formal. É o conjunto de agentes, tá vendo? É o tiozinho que tapou o buraco. O órgão é a Secretaria de Obras e a entidade é a Prefeitura. Perceberam que existe uma sequência? Perceberam? Pegaram essa visão? Então, olha lá. Que exercem a função administrativa. Sacou? Então, pegaram aí como é que funciona? Então, muito cuidado com essa distinção. A banca CESP gosta muito de trabalhar
esse conceito objetivo e conceito subjetivo. Não só ela, a FGV faz isso, a VUNESP faz isso, a FCC faz isso, entendeu? Gosta muito de fazer esse tipo de pegadinha. Vamos ver como foi cobrado esses tópicos em concurso público. Olha lá. Banca CESP, com soldado da Polícia Militar. Olha lá. O direito administrativo é o ramo do direito público, sacou? Ó? Ramo do direito público, certo? Olha, já vou ensinar, aproveitar. Galera, entenda. Eu já vou também nesse curso, eu já vou ensinar a vocês como responder as questões. Eu vou trazer técnicas de como responder as questões, certo? Olha lá. O direito administrativo é o ramo do direito público. Parei. Certo. É interno? Sim, porque é de cada país. Certo. Que organiza, certo. Que disciplina, certo. A administração pública, certo. E os serviços públicos, certo. Então a questão está certa. Veja, se você está começando a estudar o direito administrativo, eu peço que quando você for responder as questões, que eu vou indicar para vocês que você resolva as questões após terminar a aula por completo, né? Essas aulas serão divididas em blocos de 30, aproximadamente 30 minutos. Então eu peço que você, ao final da aula, quando eu digo não da aula dos 30 minutos, e sim do assunto, você pratique. E se você está começando a estudar o direito administrativo, faça o seguinte, faça como eu fiz. Leia palavra por palavra. Dessa forma você fica mais atento, você treina o seu foco, você treina a sua atenção. Você vai ver que a banca, no meio dessas palavras, ela coloca alguma coisinha que vai tornar a questão errada. Então, só peço a vocês que prestem muita atenção nisso. Beleza? Então, vamos seguir. Olha aí. Quais são as fontes do direito administrativo? Professor, o que é fonte? Pessoal, fonte é a nascente. Fonte é de onde vem algo, onde nasce algo. Então, de onde é que nasce o direito administrativo? De onde é que eu posso beber do direito administrativo? Olha que coisa linda. Como é que eu posso beber? De onde é que eu bebo do direito administrativo? Perceba que eu tenho essa ideia. Dentro desse conceito, eu tenho dois tipos de fonte. Preste atenção aí, ó. Olha só. Eu tenho as fontes primárias, certo? Eu tenho a fonte primária e fontes secundárias. Perceba que eu tive até um cuidado de colocar no singular. Por quê? Porque a fonte primária, pessoal, é a lei. É a própria lei. E essa lei é lei no sentido amplo. No sentido amplo. Professor, por que lei no sentido amplo? Veja, por que lei no sentido amplo? Quando a gente for estudar o princípio da legalidade, eu vou aprofundar um pouco disso. Mas entenda, lei no sentido amplo é qualquer ato normativo. Então, lei ordinária, lei complementar, decreto, regulamento, medida provisória, portaria, qualquer lei emanada pelo poder executivo, legislativo, vai ser considerado lei. Ou seja, eu tenho a fonte primária do direito administrativo, que é a lei. Já a fonte secundária, pessoal, eu tenho aqui, como fonte secundária, eu tenho a doutrina, certo? Eu tenho aqui a jurisprudência, e tenho os costumes. Professor, o que é a doutrina? A doutrina, pessoal, são os estudiosos do direito administrativo. Eles são chamados de administrativistas. São as pessoas que escrevem, olha aqui atrás, ó, os livros de direito administrativo, os livros de direito penal. Então, eles são doutrinadores. São as pessoas que escrevem os livros. Tem bancas específicas, tem bancas que elas cobram doutrinadores específicos. Por exemplo, a banca CESP gosta muito da Maria Silvia de Pietro, certo? Do Celso Antônio Bandeira de Melo. Entendeu? Então, ela segue. Então, é por isso que muita gente tem dificuldade de responder questões de direito administrativo porque não conhece qual é o doutrinador que a banca trabalha. E veja, pessoal, você não precisa ler os livros dele, você precisa conhecer a banca. Então é por isso que você precisa praticar as questões, porque a partir daí você tem mais ou menos ideia de como a banca cobra determinado instituto do direito administrativo. Mas eu vou conseguir ajudar vocês, eu vou ajudar você nesse curso. Vai ser um curso completo de direito administrativo com os principais assuntos. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Então,
eu tenho a doutrina, tem a jurisprudência. Professor, o que é que seria a jurisprudência? Veja, a jurisprudência nada mais é do que as decisões reiteradas dos tribunais superiores. Professor, como assim? Eu não entendi. Vamos imaginar que os tribunais superiores, quem são eles? STF e STJ. Vamos imaginar que o STF e o STJ constantemente tomam decisões sérias sobre determinados casos que chove lá, que é chamado de repercussão geral. São chamados de casos de repercussão geral, ou seja, que é de interesse geral. Então, as decisões tomadas por esses tribunais superiores tornam o que a gente chama de jurisprudência, que são as decisões dos tribunais superiores. As bancas cobram. Professor, e como é que eu vou saber que a banca está cobrando jurisprudência, ou está cobrando doutrina, ou está cobrando a lei? Veja, você vai tomar por base a jurisprudência. Se a banca disser assim, ó, de acordo com a jurisprudência do STF, de acordo com a jurisprudência do STJ, então você sabe que você vai ter que responder aquela questão de acordo com a decisão do STF ou da decisão do STJ. Ou a banca pode generalizar, falando assim, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, pronto. Aí você já sabe que vai ser ou um ou outro. Fechou? Tá combinado? Então vamos lá. Olha só. E os costumes? E os costumes? Os costumes, pessoal, eles são como é que eu posso dizer? São chamados de fontes inorganizadas. Fontes inorganizadas. Fontes inorganizadas do direito administrativo. Certo? Aqui, pessoal, eu tenho o que a gente chama de praxe administrativa. Tem certas coisas que não estão na lei, mas termina se tornando costume. Por exemplo, vamos imaginar que tem um regulamento interno da administração pública que não fala nada sobre se pode conceder férias e licença consecutiva. Então, vamos imaginar que não fala nada sobre isso. Então, significa, se por acaso um administrador público disser assim, olha, não tem problema nenhum de conceder férias e depois a licença, então tá de boa. É uma prática muito comum. Os servidores acumulam a licença, que tem alguns estados ainda tem o que a gente chama de licença prêmio, que o servidor fica em casa, como se fossem umas férias prolongadas. Por exemplo, em Alagoas, para o servidor militar, a cada 5 anos trabalhado, ele tem direito a 3 meses de licença prêmio. Então, eu podia acumular esses 3 meses de licença prêmio com mais o meu mês de férias. Nada impede que eu faça isso. Nada impede, porque não tem nada escrito na lei. Então, se tornou um costume o pessoal fazer isso. Tirar os 3 meses de licença junto com o seu mês de férias. Aí pronto, o cara termina ficando 4 meses em casa de boa. Beleza? E recebendo do Estado. Beleza? É o que a gente chama de licença prêmio. Lembrando que alguns estados não existe mais essa possibilidade de licença prêmio. Acabou. Beleza? Mas isso aí é uma tendência, viu, pessoal? Uma tendência de acabar. Então, fechou aqui, pessoal? De boa? Então, vamos continuar. Sistemas administrativos. Veja, eu tenho 2 sistemas administrativos. Eu tenho o contencioso administrativo e o de jurisdição una. Professor, o que é que significa cada um desses? Veja, o sistema do contencioso administrativo, ele significa dizer que as causas jurídicas, aqui na minha mão, e as causas administrativas, elas são independentes. Elas não se confundem. Como assim, professor? Não estou conseguindo visualizar. Veja, vamos imaginar que eu cheguei na prefeitura do município e solicitei um alvará de construção. Atendi todos os requisitos, tudo que a lei me pediu, só que a prefeitura não me concedeu. Apesar do alvará, a gente vai estudar isso mais na frente, ele é um ato vinculado. Ele é um ato vinculado. Então, a administração pública de repente chegou lá e não me concedeu. Não me concedeu. Então, o que é que eu faço? Se eu fosse no contencioso administrativo, a decisão da prefeitura era final. Eu não tinha mais para onde recorrer. Eu não tinha para onde mais buscar ajuda. É o que a gente chama de contencioso administrativo. Ou seja, as decisões administrativas são finais. Você não tem mais como recorrer. Só internamente. Já no sistema de jurisdição una, é diferente. Eu tenho o direito de, caso a prefeitura me negue esse direito,
nada me impede que eu busque ajuda no Poder Judiciário. E esse de jurisdição una, pessoal, ele é o princípio adotado aqui no nosso país. É por isso que quem dá a última palavra em tudo aqui no nosso país é o STF. Por quê, professor, é o STF? Porque o STF é a última instância do Poder Judiciário. Então, você teve aquele pedido negado na prefeitura, você ingressa na justiça e aquela sua situação pode sair subindo instância por instância dentro da justiça. E chegando lá no final, que é o STF vai dar a última palavra. O pessoal critica muito as decisões do STF, porque o STF quer mandar em tudo. Não é isso, pessoal. É a própria Constituição que dá esse poder ao STF. Pelo fato dele ser a última instância do Poder Judiciário, é ele que vai dar a palavra final. E depois dele não tem mais ninguém, só Deus. Só Deus, só se você agora recorrer para Deus. Então entenda que é por isso que o STF ele é obrigado a dar a última palavra. Porque ele é a última instância do sistema de jurisdição una. Então, mesmo as causas do presidente da República, o presidente da República criou uma medida provisória e quem vai julgar se essa medida provisória é legal ou não vai ser o STF. Você concordando ou não. E a palavra dele vai ser a palavra final, porque você não tem mais para onde recorrer. Fechou, galera? De boa? Então, acompanhe no quadro que eu já trouxe o conceito. Certo? Olha aí, ó. Eu tenho do contencioso administrativo e o de jurisdição una. Olha aí. O que é do contencioso administrativo? O sistema do contencioso administrativo, também conhecido como modelo francês, muito cuidado com isso, é adotado especialmente na França e na Grécia. O contencioso administrativo caracteriza pela repartição das funções jurisdicionais entre o Poder Judiciário e os tribunais administrativos. Ou seja, eu tenho duas jurisdições. Eu tenho do Poder Judiciário e o administrativo, que elas são o quê? Independentes. Já o de jurisdição una, ó, também conhecido, ó, no sistema de jurisdição una, todas as causas, mesmo aquelas que envolvem interesse da administração pública, são julgadas pelo Poder Judiciário, conhecido como modelo inglês, por ter como fonte inspiradora o sistema adotado na Inglaterra. É a forma de controle existente atualmente no Brasil. Beleza, galera? Sacaram? Então, aí é o que é mais importante. Tranquilo? Bem, pessoal, agora vamos entrar basicamente nos princípios da administração pública. Então, vamos lá, sem perder tempo. Olha aí, princípios fundamentais da administração pública. Olha só, eu tenho que mostrar para vocês a diferença entre regras e princípios. Veja, as regras, eu tenho normas jurídicas como um todo, que se dividem em regras e princípios. As regras são, olha só, são mandamentos determinados e precisos. Certo? Por exemplo, o que é uma regra, professor? Lá na Lei 8.666 ou na 14.133, que são agora as leis de licitação, a gente vai ter o nosso curso de licitação aqui, certo? O que acontece? Nessas duas leis, fala que a administração pública, como regra, é obrigada a licitar. É obrigada a licitar. Como regra, é obrigada a licitar. Então, eu tenho ali, como regra, a obrigatoriedade de licitação. Certo? Obrigatoriedade de licitação, certo? Só que eu tenho os princípios. E os princípios, pessoal, determinam o alcance dessas regras. O alcance dessas regras. Determina o alcance dessas regras, certo? O alcance determina o sentido dessa regra. Como é que eu vou ter que interpretar essa lei? Por exemplo, eu tenho como exemplo a igualdade. A igualdade entre os licitantes. Veja, a Lei 8.112,
e a Lei 14.133, que são as leis que estão vigentes de licitação atualmente, aqui aí eu estou falando do ano de 2021, certo? Se você caso esteja assistindo essa aula mais na frente. Até 2022, né, até 2022, a Lei 8.666 continua vigente. Até o 1º de abril de 2022, ela vai continuar vigente. Aliás, 23, do 1º de abril a 2023. Então, ela vai estar vigente. Caso você esteja assistindo essa aula em 2024, ela já não existe mais a Lei 8.666. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque como essa aula vai ficar gravada, se por acaso tiver aí alguma alteração no que eu dei, eu faço questão de colocar a atualização dentro da plataforma. Vocês vão ter acesso à plataforma e lá vou estar dizendo, ó, aqui é a aula atualizada referente à aula tal. Então, vou deixar um aviso, vou deixar um negócio bem legal lá para vocês, certo? E sempre tendo contato comigo, eu vou sempre disponibilizar o caminho para você seguir, perfeito? Professor, volte aí para essa questão do princípio. Veja, o princípio, ele termina sendo a base do direito. Então, vamos imaginar que você quer construir uma casa. Primeiramente, você tem que fazer o alicerce. Cavar aquele buraco e fazer o alicerce. Esse alicerce, pessoal, ele vai ser considerado o princípio, porque é a base do direito, é a base da parede. Entenderam? E apesar de tudo, apesar das leis de licitações dizerem que eu tenho uma igualdade entre os licitantes, esse princípio ele tem que ser sopesado. Ele vai ter que ser flexionado, porque mesmo que eu tenha a igualdade entre os licitantes, como exceção da igualdade, eu terei ali alguns privilégios que nós vamos ver lá na lei de licitações, nas leis de licitações. Que se for uma MEI, uma empresa de pequeno porte ou uma MEI, ela terá preferência com relação a empresas maiores. Então, tem até uma margem de diferença com relação ao preço, ao valor, que eu vou aprofundar com vocês lá na frente. Perfeito? Tranquilo, pessoal. Então, gravem isso. Eu tenho as normas jurídicas, certo? Que se dividem em regras, que são mandamentos determinados e precisos, e eu tenho os princípios que vão determinar até que ponto essa regra vai. Qual sentido que essa regra vai. Beleza? Fechou? Então, daqui a pouco nós voltamos. Valeu, galera.